Existe um ruído que não se ouve com os ouvidos, uma vibração incessante que permeia os nossos dias e nos rouba, gota a gota, a essência da nossa própria paz. Não é o barulho da cidade, o som das máquinas ou as vozes que se cruzam na rua. É um ruído mais profundo, mais íntimo, que nasce da pressa do mundo e ecoa dentro de nós. É o barulho das expectativas não cumpridas, das respostas que precisamos dar, das opiniões que somos compelidos a formar, das notificações que piscam e prometem uma conexão que raramente nutre. Vivemos imersos nessa correnteza de urgências, nesse oceano de informações que mais nos afoga do que nos ensina a nadar. Nosso espírito, por sua vez, anseia por uma margem, por um pedaço de terra firme, onde possa respirar sem a obrigação de ser produtivo, de ser interessante, de ser qualquer outra coisa senão ele mesmo. Nos acostumamos tanto com essa agitação interna que passamos a confundi-la com a vida em si, acreditando que estar em paz é um luxo distante, um oásis inalcançável reservado para os momentos de férias ou para uma aposentadoria que talvez nunca chegue. Mas a verdade, uma verdade sussurrada nas entrelinhas da sabedoria ancestral, é que esse oásis não é um lugar no mapa, mas um estado de ser. Ele existe agora, neste exato instante, soterrado sob as camadas de nossas preocupações e da nossa necessidade incessante de controle. Há um santuário silencioso dentro de cada um de nós. Um espaço sagrado que não pode ser invadido pelo caos externo, a menos que nós mesmos deixemos o portão aberto. Esse santuário não é feito de paredes, mas de presença. Não é decorado com objetos, mas com a simplicidade do sentir. E a chave para esse lugar não está em fazer mais, mas em finalmente se permitir não fazer nada, em ousar ser, em silêncio, o observador da própria mente sem se tornar prisioneiro dela. A jornada para dentro desse santuário interior é a mais importante e talvez a mais negligenciada de todas as viagens. Enganamo-nos pensando que a serenidade é uma conquista que virá após a resolução de todos os problemas, após a quitação de todas as dívidas, após o perdão de todas as mágoas. Esperamos que o mundo se acalme para que então possamos encontrar a calma. Mas as grandes almas que caminharam por este mundo, aquelas que irradiavam uma paz que consolava sem palavras, nos mostraram o caminho inverso. Elas não esperaram o mar se acalmar. Elas aprenderam a ser a rocha firme no meio da tempestade. Elas nos ensinaram que a paz não é ausência de conflito, mas a coragem de não se deixar consumir por ele. Essa coragem não é um ato de heroísmo barulhento, mas uma escolha silenciosa e repetida, feita a cada momento em que decidimos não reagir, mas responder. Reagir é o impulso do ego, o eco do medo, a necessidade de ter a última palavra. Responder é a emanação do espírito, a voz da sabedoria, a compreensão de que nem toda batalha merece a nossa energia. A verdadeira força espiritual não reside na capacidade de gritar mais alto, mas na habilidade de manter o silêncio interior enquanto o mundo lá fora ensurdece. É uma força que se acumula na quietude, como a água que se aprofunda em um poço, tornando-se mais pura e fresca quanto mais fundo se vai. E essa profundidade não é vazia, ela é preenchida por uma compreensão que a mente lógica não alcança, uma certeza de que, para além do nosso entendimento limitado, existe uma ordem maior, uma inteligência divina que rege o fluxo da vida com uma precisão que a nossa ansiedade não nos permite ver. Confiar nessa ordem é o primeiro passo para encontrar a porta desse santuário. É desapegar-se da necessidade de entender tudo, de controlar tudo, e simplesmente permitir que a vida flua através de nós, nos ensinando, nos moldando, nos curando, mesmo quando acreditamos que ela está apenas nos ferindo. Este encontro que temos agora não é uma palestra nem um manual de instruções. É um convite,
Um convite para que você, junto comigo, desacelere o passo da alma e se permita mergulhar em um espaço que já é seu por direito. Não vamos buscar respostas prontas, mas sim criar a quietude necessária para que as suas próprias respostas, aquelas que já moram em você, possam emergir. Grandes mestres da compaixão, como o nosso querido amigo e semeador de estrelas, que tanto nos inspira, nunca precisaram de palcos grandiosos ou de discursos inflamados para tocar os corações. Sua maior lição era sua própria presença. Uma presença que acalmava, que curava, que elevava, porque estava firmemente ancorada nesse santuário interior. Ele vivia o que ensinava, que o amor é a linguagem do silêncio e que a paz é o resultado de uma vida vivida de dentro para fora. Portanto, não veja este momento como um aprendizado, mas como um reencontro. Um reencontro com a sua própria essência, com aquele lugar dentro de você que sabe, com uma certeza inabalável, que tudo está bem, que tudo passa e que por trás de cada desafio existe um propósito maior para o seu crescimento. Vamos juntos, nos próximos minutos, não para aprender algo novo, mas para lembrar de uma verdade antiga, a de que a paz que você tanto procura lá fora talvez esteja apenas esperando você se aquietar, para que ela possa, enfim, se revelar aí dentro. Respire fundo. A jornada começa agora, na simplicidade deste instante, na coragem de silenciar o mundo para finalmente escutar a si mesmo. É uma jornada que não exige mapas, apenas presença. Uma presença que acolhe, que sente, que permite. Uma presença que, em sua essência, é a mais pura e poderosa forma de oração. Uma conversa silenciosa e contínua com o divino que habita em nós e ao nosso redor, esperando pacientemente que paremos de procurar para começar a encontrar. E a primeira melodia que a alma escuta quando o ruído do mundo finalmente se aquieta não é uma ordem, nem uma explicação, mas uma constatação silenciosa, a da própria força. Não a força que se impõe, que domina ou que revida, mas uma força de natureza completamente diferente, uma força que se assemelha à da rocha milenar no leito de um rio. O rio, com sua pressa e sua fúria, representa o fluxo incessante da vida, as provocações, as injustiças, as palavras que nos são lançadas como pedras afiadas. Ele arrasta consigo galhos, detritos, a urgência dos dias. Ele bate na rocha, tenta contorná-la, tenta empurrá-la, mas a rocha simplesmente permanece. Ela não luta contra a água, não tenta parar a correnteza, nem se ressente da sua força. Ela apenas é. Sua força não está na ação, mas na sua presença inabalável. Ela encontrou seu centro e, a partir dele, nada pode movê-la. Essa é a força da não-reação, a primeira e talvez a mais difícil lição que o espírito aprende no caminho da serenidade. Vivemos em um mundo que nos treina para o revide. Somos ensinados desde cedo que precisamos nos defender, que o silêncio é sinal de fraqueza, que não ter a última palavra é uma forma de derrota. O nosso ego, esse guardião assustado que habita a antessala da nossa alma, entra em pânico diante de qualquer ameaça percebida. Uma crítica no trabalho, um gesto de impaciência no trânsito, uma opinião contrária em uma conversa familiar. Para o ego, tudo é um ataque pessoal que exige uma defesa imediata e vigorosa. Ele nos compele a sacar da espada da ironia, a construir o muro da indiferença ou a atirar de volta a mesma pedra que nos foi lançada, talvez com um pouco mais de força, para garantir a vitória. Mas o espírito, quando consultado na quietude, nos pergunta: vitória sobre o quê? Que reino estamos defendendo com tanta fúria? Na maioria das vezes, estamos apenas defendendo uma imagem, uma ideia frágil de quem acreditamos ser, e não a nossa essência verdadeira. A nossa essência não precisa de defesa, pois ela é inatingível, imutável, serena como a rocha.
A cada vez que reagimos com impulsividade, estamos entregando o leme do nosso barco interior à tempestade alheia. Permitimos que a agitação do outro se torne a nossa própria agitação. Damos ao outro o poder de definir o nosso estado de espírito. A não reação, portanto, não é passividade, é a retomada do poder pessoal. É a declaração silenciosa de que a minha paz interior é mais importante do que a necessidade de provar que estou certo. Essa escolha consciente de não mergulhar no caos alheio é um ato de profunda sabedoria e autocompaixão. É como estar em um quarto onde todos gritam e, em vez de aumentar o volume da própria voz para ser ouvido, escolher respirar fundo e observar a cena com clareza. Nessa observação, percebemos a futilidade de muitas das nossas batalhas diárias. Percebemos que a energia que gastamos em discussões infindáveis, em ressentimentos cultivados, em mágoas remoídas, poderia ser usada para nutrir nosso próprio jardim interior. A serenidade da alma floresce nesse espaço que criamos entre o estímulo e a resposta. O mundo nos lança o estímulo, a ofensa, a crítica, a provocação. O ego exige a reação imediata, mas o espírito nos convida a pausar. Apenas pausar, respirar. E nesse espaço de 1 ou 2 segundos, a magia acontece. A consciência desperta e nos oferece uma gama de escolhas que antes não víamos, cegos pela adrenalina da reatividade. Podemos escolher o silêncio, podemos escolher a compaixão, imaginando a dor que leva o outro a nos ferir. Podemos escolher nos afastar, não como fuga, mas como um ato de autopreservação. Podemos escolher uma resposta branda que desarma em vez de escalar o conflito. Todas essas são formas da não reação e todas elas são manifestações de uma força imensa. É a força de quem já não é mais um peão no tabuleiro dos outros, mas o mestre do seu próprio universo interior. Essa maestria não se alcança da noite para o dia. É uma prática, um treinamento diário. Começa com as pequenas coisas. Não revidar a buzina no trânsito, não responder à provocação nas redes sociais. Não entrar na discussão familiar que sabemos que não levará a lugar nenhum. A cada vez que escolhemos a paz em vez da razão, estamos depositando mais um tijolo na construção do nosso santuário interior, tornando-o mais forte e mais resiliente às tempestades que inevitavelmente virão. E com o tempo, percebemos que a rocha não precisa fazer força para ser forte, ela simplesmente é. Da mesma forma, a alma serena não precisa lutar pela paz, ela se torna a própria paz. Essa jornada de autoconhecimento, de aprendizado em ser a rocha e não a correnteza, é mais poderosa quando compartilhada e mais forte quando reconhecemos que não estamos sozinhos nela. Cada passo que damos para dentro de nós mesmos ecoa em uma frequência que se conecta a todos os outros que também buscam esse caminho. Se estas palavras ressoam com o seu espírito e você deseja continuar a navegar por estas águas mais profundas conosco, nós te convidamos a se inscrever em nosso canal. Não como um número em uma tela, mas como um companheiro de travessia, para que a sua pequena chama de paz se junte à nossa, fortalecendo a luz que todos nós buscamos irradiar no mundo. E para selar este nosso momento de reflexão, em vez de um comentário rápido sobre o que achou, eu te proponho um gesto, uma interação que é, em si, uma prática. Feche os olhos por um instante, respire fundo e deixe vir à sua mente uma única palavra que, para você, seja sinônimo de calma. Uma palavra que seja o seu refúgio, a sua âncora nos momentos de agitação. Pode ser paz, confiança, luz, amor, entrega, silêncio. A palavra que tocar o seu coração. Agora, abra os olhos e escreva apenas essa palavra nos comentários. Deixe que seu comentário seja uma pequena semente de serenidade.
que se juntará a tantas outras, criando um jardim de paz que todos nós poderemos visitar nos comentários deste vídeo sempre que precisarmos de um lembrete da força que habita em nós. Será a nossa forma silenciosa e poderosa de dizer uns aos outros que estamos juntos, cultivando a mesma serenidade. E nesse jardim de paz que começamos a cultivar juntos, com cada palavra de calma plantada como uma flor, percebemos que as sementes mais raras não germinam no solo adubado com explicações, mas no terreno fértil do silêncio. Chegamos então à segunda grande lição da alma serena. Uma lição que é, em si, o próprio caminho, o poder do silêncio interior. A nossa sociedade nos ensinou a temer o silêncio. Nós o preenchemos a qualquer custo, com música, com podcasts, com conversas triviais, com o ruído incessante de nossos próprios pensamentos. O silêncio nos desconforta, porque nele somos forçados a nos encontrar, a encarar o que verdadeiramente somos, sem as máscaras, sem as distrações, sem os papéis que desempenhamos no palco do mundo. Mas o silêncio que o espírito busca não é a ausência de som, é a presença de tudo. É a diferença entre um quarto vazio e um templo espaçoso. O quarto vazio ecoa a solidão, mas o templo espaçoso convida à reverência. O silêncio interior é esse templo. É um espaço sagrado dentro de nós, onde a alma pode finalmente tirar os sapatos empoeirados da jornada mundana e caminhar com os pés descalços, sentindo a sacralidade do próprio ser. A mente, com sua natureza tagarela, é como a superfície do oceano, agitada, turbulenta, suscetível a qualquer vento, refletindo a tempestade do mundo. Ela reage, ela se debate, ela cria ondas de ansiedade, de medo, de raiva. E nós, por vivermos apenas nessa superfície, acreditamos que o oceano inteiro é assim, caótico e imprevisível. Mas os mergulhadores da alma, os sábios de todos os tempos, nos contam um segredo. As profundezas do oceano são perfeitamente imóveis. Lá embaixo, nenhuma tempestade da superfície é sentida. Há uma escuridão que não é assustadora, mas acolhedora. Há uma quietude que não é vazia, mas plena. Há uma pressão que não esmaga, mas que nos lembra da imensidão que nos contém. O silêncio interior é esse mergulho. É a decisão consciente de afundar para além do barulho dos pensamentos e das emoções reativas, para encontrar esse lugar de paz abissal que é a nossa verdadeira natureza. A prática de encontrar esse silêncio não é uma luta contra a mente. Tentar forçar os pensamentos a pararem é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. A verdadeira prática espiritual não é combater os pensamentos, mas mudar a nossa relação com eles. É deixar de ser o barco à deriva na tempestade e se tornar o farol que observa as ondas de um ponto fixo e seguro. É sentar-se na margem do rio da mente e observar os pensamentos passando como folhas na correnteza, sem pular dentro do rio atrás de cada uma delas. Quando nos tornamos a testemunha silenciosa da nossa própria mente, algo mágico acontece. Os pensamentos perdem o poder sobre nós. Eles vêm, eles ficam por um instante e eles vão. Já não nos identificamos com eles. O pensamento de raiva não sou eu com raiva. É apenas um pensamento de raiva passando. O pensamento de medo não sou eu com medo. É apenas uma nuvem escura atravessando o céu da minha consciência. Essa separação, esse espaço que criamos entre o eu observador e o fluxo de pensamentos, é a porta de entrada para o silêncio interior. É nesse espaço que a intuição floresce. É nesse silêncio que a voz do espírito, tão frequentemente abafada pelo grito do ego, pode finalmente ser ouvida. Ela não grita, ela sussurra, ela não dá ordens, ela sugere, ela não traz respostas prontas, mas a clareza necessária para que nós mesmos as encontremos.
Quantas vezes buscamos conselhos fora, correndo de um lado para o outro em busca de alguém que nos diga o que fazer, quando a orientação mais sábia e precisa já reside em nosso próprio templo interior, esperando pacientemente que façamos silêncio para ouvi-la. O silêncio, portanto, é a forma mais elevada de escuta. É esvaziar o copo da mente para que ele possa ser preenchido pela sabedoria do Espírito. Este mergulho nas profundezas silenciosas da alma também é um processo de cura. Quando o mundo nos fere, nossa primeira reação é pensar sobre a dor, analisá-la, explicá-la, justificá-la, encontrar um culpado. A mente cria uma narrativa incessante ao redor da ferida, e essa narrativa muitas vezes dói mais do que a própria ferida inicial. O silêncio nos oferece uma alternativa radical. Apenas sentir, sem histórias, sem julgamentos. Em silêncio, podemos acolher a tristeza, a mágoa, o medo, como se acolhêssemos uma criança assustada. Nós a deixamos estar ali, em nosso espaço interior, sem tentar expulsá-la ou consertá-la. Apenas oferecemos a ela a nossa presença silenciosa e compassiva. E nessa presença, a dor começa a se transformar. Ela perde suas garras, sua intensidade. Ela deixa de ser um monstro assustador e se torna apenas uma energia que, como todas as outras, está de passagem. O silêncio é o bálsamo que não mascara a ferida, mas que cria as condições perfeitas para que ela cicatrize de dentro para fora. É por isso que os momentos de maior crescimento espiritual frequentemente acontecem, não nos picos de euforia, mas nos vales de sofrimento que tivemos a coragem de atravessar em silêncio, com presença e dignidade. Essa prática de quietude, esse mergulho diário, mesmo que por poucos minutos, nos fortalece de maneiras que nem imaginamos. Ele reorganiza nosso sistema nervoso, acalma nosso coração e nos devolve a perspectiva. Ele nos lembra que somos muito mais do que nossos problemas, nossas emoções ou nossas histórias. Somos o oceano profundo e não apenas as ondas da superfície. Somos o céu azul e não apenas as nuvens que passam. E quando essa percepção se assenta em nosso ser, uma calma inabalável começa a brotar, uma paz que não depende mais de o mundo estar em silêncio, porque nós finalmente encontramos o silêncio dentro do mundo. Essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência de ruído, mas a presença de uma paz que ruído algum pode perturbar. É o tesouro escondido no fundo do nosso próprio ser, esperando apenas a nossa coragem de mergulhar. Ao mergulharmos nesse oceano de silêncio interior, não encontramos o vazio, como talvez temíamos no início, mas descobrimos a base de toda a serenidade, o alicerce sobre o qual a paz duradoura é construída, a confiança. Chegamos assim à terceira e talvez mais libertadora lição do Espírito, a sabedoria da confiança. Não a confiança cega ou ingênua, mas uma entrega consciente e madura ao fluxo da vida. Uma fé profunda na inteligência maior que orquestra o universo. A maior parte do nosso sofrimento, da nossa ansiedade e da nossa agitação interna não nasce dos problemas em si, mas da nossa resistência a eles e da nossa necessidade incessante de controlar cada resultado. Queremos o mapa completo da jornada antes de dar o primeiro passo, exigimos garantias de que o caminho será seguro e de que o destino final será exatamente como o imaginamos. E a vida, em sua sabedoria infinita, sorri da nossa pretensão, pois sabe que o crescimento não está no controle, mas na entrega. A mente humana, em sua tentativa de nos proteger, funciona como um mestre de xadrez ansioso, tentando calcular todas as jogadas possíveis, antecipar todos os movimentos do adversário, planejar uma vitória infalível. Mas a vida não é um jogo de xadrez com regras fixas, é uma dança com uma melodia que nem sempre podemos prever. Tentar controlar a dança é pisar nos pés do nosso parceiro divino. Confiar é aprender a ouvir a música e a se mover com ela,
mesmo sem saber o próximo passo. É aqui que reside um dos mais belos ensinamentos que as almas serenas, como a de nosso amigo Chico, nos legaram. A vida não nos acontece, ela acontece para nós. Cada evento, cada encontro, cada desafio, cada aparente demora é uma nota precisa na sinfonia da nossa evolução. E o maestro que rege essa orquestra tem uma visão que nós, com nossos olhos limitados, não possuímos. Imagine que a sua vida é uma tapeçaria imensa e magnífica, tecida com fios de todas as cores e texturas. Do lado em que você vive, aqui na Terra, você só consegue ver o avesso. Você vê os nós, os fios emaranhados, as cores que parecem não combinar, os trechos que parecem caóticos e sem sentido. Você se desespera, tenta puxar um fio aqui, cortar outro ali, na tentativa de consertar o padrão que lhe parece defeituoso. Você se cansa, se frustra e acredita que a obra está fadada ao fracasso. Mas do outro lado da tapeçaria, o lado que apenas a visão espiritual alcança, um mestre tecelão trabalha com paciência e amor. Cada nó que te incomoda é do lado certo, um detalhe crucial em um rosto. Cada fio emaranhado é, na verdade, a sombra que dá profundidade a uma paisagem. Cada cor que lhe parece fora de lugar é o toque de luz que dá vida à obra inteira. Confiar é parar de brigar com o avesso da tapeçaria e desenvolver a fé de que, do outro lado, uma obra de arte perfeita está sendo criada. É entender que a nossa visão é parcial e que a nossa pressa em ver o resultado final pode, na verdade, atrapalhar o trabalho do artista. Essa confiança não é um ato de passividade resignada, mas de participação ativa e inteligente. A nossa parte não é tecer o todo, mas cuidar da qualidade do nosso próprio fio. O fio do nosso pensamento, da nossa emoção, da nossa ação diária. Quando mantemos nosso fio limpo, vibrante e forte, através da prática da não-reação e do silêncio interior, contribuímos da melhor forma possível para a beleza da tapeçaria final, mesmo sem compreendê-la por inteiro. A necessidade de controle é a maior inimiga da confiança. Ela nasce do medo, da crença egóica de que somos os únicos arquitetos da nossa felicidade e de que, se não estivermos no comando, tudo irá desmoronar. O ego nos constrói uma gaiola dourada. Ela é segura, previsível, controlada, mas ainda assim é uma gaiola e nos impede de voar. Confiar é o ato de coragem de abrir a porta dessa gaiola. É saltar no abismo da incerteza, com a fé de que não encontraremos o chão, mas asas que nos foram tecidas enquanto acreditávamos que estávamos apenas caindo. Essa entrega nos leva a compreender a natureza do tempo divino. Como os sábios nos lembram, a providência não se atrasa, nem se adianta. Ela opera no tempo exato. E o tempo exato nem sempre é o tempo do nosso desejo. Muitas vezes, a bênção que pedimos com tanta urgência não chega porque nós ainda não estamos prontos para recebê-la. Se a recebêssemos antes da hora, talvez a desperdiçássemos, ou talvez ela se tornasse um fardo pesado demais para os nossos ombros ainda frágeis. A espera, que nos parece uma tortura, é, na verdade, o tempo de preparação. É como a semente de uma árvore gigante. Ela não brota no dia seguinte, em que é plantada. Ela permanece sob a terra, no escuro, no silêncio, durante todo o inverno. Na superfície, nada acontece. Para um olhar impaciente, é um tempo perdido, um fracasso. Mas lá embaixo, um trabalho invisível e milagroso está em andamento. As raízes estão se aprofundando, se fortalecendo, buscando água, criando a base sólida que sustentará o tronco imenso no futuro. Sem o inverno da espera, a árvore não suportaria as tempestades da primavera. A nossa vida segue a mesma lei. Os períodos de aparente estagnação, de silêncio, de espera, são o nosso inverno interior. É o tempo em que nossas raízes espirituais estão se aprofundando na confiança.
É o período em que estamos sendo fortalecidos, preparados, amadurecidos para poder não apenas receber a bênção, mas para sermos capazes de sustentá-la e fazê-la florescer. Confiar, portanto, é honrar o nosso próprio inverno. É parar de cavar a terra todos os dias para ver se a semente já brotou, um ato de ansiedade que acaba por matá-la. É regar o solo com fé, aquecê-lo com esperança e entregar o processo de crescimento à sabedoria da vida, sabendo que, na hora certa, na estação exata da nossa alma, a primavera chegará e o florescimento será muito mais belo e duradouro do que jamais poderíamos ter forçado com a nossa própria impaciência. E quando a primavera da alma finalmente chega, quando a confiança se torna o solo fértil do nosso ser, a serenidade deixa de ser um conceito para se tornar uma força viva, uma presença que não apenas nos acalma, mas que ativamente transforma tudo ao nosso redor, começando por nós mesmos. A paz, que foi construída no silêncio da não-reação e alicerçada na entrega ao tempo divino, não é uma paz frágil que se esconde do mundo. Pelo contrário, ela se torna um escudo invisível e, ao mesmo tempo, uma luz que se irradia. As lições espirituais mais profundas nos ensinam que não estamos separados do universo. Somos parte dele e nossa vibração interior influencia o todo. Uma pessoa que cultiva a calma em seu coração se torna, sem perceber, um diapasão vibracional para o ambiente. Sua simples presença tem o poder de acalmar as ondas de agitação ao seu redor. Já esteve perto de alguém que, sem dizer uma única palavra, parece aquietar a sala inteira? Essa pessoa não está fazendo nada, ela está sendo. Ela se tornou a personificação da paz que encontrou dentro de si, e essa energia, essa frequência é contagiante. Ela desarma o conflito antes mesmo que ele comece, pois o conflito precisa de duas partes, vibrando na mesma sintonia de reatividade para existir. Quando uma das partes se recusa a entrar nessa dança caótica, o ritmo é quebrado e a possibilidade de uma harmonia diferente se apresenta. É por isso que os grandes pacificadores do mundo nunca foram os que gritavam mais alto, mas os que sustentavam a vibração da paz com mais firmeza. Eles nos mostraram que transformar o mundo não é um ato de mudar o outro à força, mas de oferecer, com a nossa própria presença, uma alternativa à guerra, uma inspiração para a calma. A serenidade, quando se torna nosso estado natural, deixa de ser um abrigo para se tornar nossa maior ferramenta de serviço ao próximo. Essa força transformadora se manifesta de forma ainda mais poderosa em nossas relações mais íntimas, que são, invariavelmente, nossos maiores campos de treinamento espiritual. É fácil manter a calma com estranhos, mas o verdadeiro desafio reside em não reagir àquele familiar que conhece todos os nossos gatilhos, aquele amigo que nos decepciona, aquele parceiro com quem compartilhamos feridas antigas. Nesses momentos, a reatividade é quase um reflexo condicionado, mas é exatamente aí que a prática consciente da serenidade opera seus maiores milagres. Quando, em meio a uma discussão acalorada, em vez de devolver a acusação, oferecemos o silêncio da escuta, quando, diante da crítica, em vez de nos defendermos com unhas e dentes, acolhemos a dor do outro que se manifesta como ataque, quando, em vez de cobrarmos uma mudança, nos tornamos a mudança que gostaríamos de ver, algo extraordinário acontece. Nós quebramos um padrão que talvez tenha se repetido por anos ou décadas. Nós nos tornamos um porto seguro no meio da tempestade emocional do outro. E muitas vezes, ao encontrar esse porto de calma e aceitação, o outro, surpreso, abaixa as armas. A serenidade tem o poder de dissolver a armadura do ego alheio. Ela comunica, em um nível muito mais profundo que as palavras, a mensagem: eu não estou aqui para lutar com você. Eu estou aqui para te ver. Eu vejo sua dor por trás da sua raiva.
Essa mudança de postura não garante que o outro mudará, pois o livre-arbítrio é sagrado, mas ela garante que nós mudamos. Deixamos de ser vítimas reativas das emoções alheias para nos tornarmos agentes conscientes da paz. E essa transformação interior é a única que realmente nos cabe, a única que nos liberta. Ao nos tornarmos um oásis de calma para os que amamos, não apenas curamos nossas relações, mas curamos a nós mesmos, pois paramos de beber o veneno da raiva, do ressentimento e da mágoa, esperando que o outro morra. Mas a jornada de transformação não para no exterior. Na verdade, o que acontece fora é apenas um reflexo da revolução silenciosa que a serenidade opera dentro de nós. Ao praticar a calma, ao criar esse espaço interior de observação silenciosa, nós finalmente ganhamos coragem para olhar para o nosso próprio porão, para aquele lugar onde guardamos nossas feridas esquecidas, nossos medos irracionais, nossas sombras negligenciadas. Antes, o barulho constante da mente e da vida nos impedia de descer essas escadas. Era mais fácil viver na superfície, ignorando os ecos que vinham de baixo, mas a calma nos dá a mão e nos guia, com uma lanterna de compaixão para dentro desses espaços escuros. E lá, descobrimos que os monstros que temíamos não eram tão assustadores assim. Eram apenas partes de nós que foram feridas e que precisavam de acolhimento, não de julgamento. O silêncio nos permite sentar ao lado da nossa própria dor sem a necessidade de fugir dela. A não-reação nos ensina a observar nossa própria raiva sem sermos consumidos por ela. A confiança nos mostra que mesmo as nossas partes mais quebradas podem ser integradas e curadas. A serenidade é como um lago de águas tranquilas. Enquanto as águas estão agitadas, o fundo é turvo e invisível. Mas quando as águas se acalmam, podemos ver com clareza tudo o que existe lá embaixo. As pedras preciosas, os tesouros esquecidos, mas também a lama e os detritos que precisam ser limpos. A calma não elimina a lama, mas nos dá a clareza para enxergá-la e a serenidade para iniciar o trabalho de limpeza sem pânico, sem desespero. É um trabalho íntimo, paciente e, por vezes, doloroso, mas é o único caminho para a cura autêntica e duradoura. É nesse processo que a calma deixa de ser uma prática para se tornar quem nós somos. Ela se integra às nossas células, muda a nossa química, transforma a nossa percepção. Os problemas podem até continuar os mesmos, mas nós já não somos os mesmos diante deles. E essa, no fim das contas, é a única transformação que importa, a única que ninguém pode nos tirar. É a paz que brota do autoconhecimento, a força que nasce da autoaceitação. E é nesse ponto, quando a calma deixa de ser um esforço para se tornar a nossa própria essência, que descobrimos seu poder mais sagrado e misterioso, o poder de curar. Não a cura que significa a ausência de cicatrizes, mas a cura que lhes dá um sentido. Há momentos na vida em que a alma é levada ao seu limite absoluto. A dor da perda, a angústia da enfermidade, o peso da injustiça. Nesses instantes, a mente lógica entra em colapso, as palavras de consolo parecem vazias e ocas, e o otimismo forçado soa como uma ofensa. O que resta quando tudo o que acreditávamos ser sólido desmorona? Resta o chão do nosso ser. E a qualidade desse chão define se cairemos em um abismo de desespero ou se encontraremos uma base firme para nos reerguermos. A serenidade interior é essa base. Ela é o remédio invisível para as dores que nenhum medicamento pode tocar. Ela não promete eliminar o sofrimento, pois o sofrimento faz parte da jornada de aprendizado na Terra. Mas ela promete nos dar a força para atravessá-lo sem nos perdermos de nós mesmos. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza de um rio de lágrimas e aprender a boiar, deixando que a corrente nos leve a uma nova margem, mais sábia e mais forte. As grandes almas que nos inspiram,
com seu exemplo de compaixão e resiliência, nunca foram aquelas que tiveram vidas fáceis, mas aquelas que, diante das maiores provações, escolheram a paz como sua oração mais profunda. Elas nos mostraram com a própria vida que é possível sentir a dor mais aguda sem se fundir a ela. É possível carregar o luto no coração e ainda assim irradiar esperança. A serenidade, nesses casos, se torna um ato de fé suprema, uma declaração silenciosa de que, apesar da escuridão do momento presente, confiamos na luz do propósito maior. A alma serena se torna uma alquimista. Ela não nega o chumbo pesado do sofrimento, mas o acolhe. E no fogo lento e constante da sua presença calma, ela o transforma no ouro da sabedoria. A perda se transforma em gratidão pela jornada compartilhada. A doença se transforma em uma oportunidade de valorizar a vida. A injustiça se transforma em um chamado para o exercício do perdão. A calma não muda os fatos, mas ela muda radicalmente o nosso poder sobre eles. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos mestres da nossa resposta a elas. E essa é a única cura que nos liberta verdadeiramente, pois nos devolve a dignidade e o poder que nenhuma dor externa pode nos tirar. A paz que cura é, portanto, a consequência natural de uma vida interior cultivada. Ela é o fruto maduro que nasce da árvore cujas raízes se aprofundaram na não-reação, cujo tronco se fortaleceu no silêncio e cujos galhos se estenderam na confiança. Ela não é um evento, mas um ecossistema onde a mente e o espírito finalmente entram em harmonia. A mente, com sua sabedoria, entende que não pode controlar tudo. O espírito, com sua intuição, sente que não precisa. E nesse acordo de paz interno, uma nova forma de viver emerge. Uma vida com menos pressa e mais presença. Com menos julgamento e mais acolhimento. Com menos medo e mais amor. Percebemos então que a jornada nunca foi sobre chegar a um destino de paz perfeita, mas sobre aprender a caminhar em paz, independentemente do terreno. A serenidade não é o fim do caminho. Ela é o próprio caminho, percorrido com os pés descalços da alma, sentindo cada pedra, cada flor, cada obstáculo, não como um problema a ser resolvido, mas como parte da paisagem sagrada da nossa existência. O retorno, no fim das contas, é para casa, para o único lugar onde a paz verdadeira sempre esteve disponível, esperando pacientemente que cansássemos de procurá-la nos lugares errados. A paz que buscamos lá fora nunca esteve do lado de lá. Sempre esteve aqui, no centro do peito, naquele espaço sagrado que só se revela quando silenciamos o ruído do mundo e escutamos, enfim, a voz da alma. A calma verdadeira é esse reencontro, esse retorno àquilo que nunca nos deixou, mas que esquecemos no meio das urgências e das expectativas. A resposta sempre esteve ali, em cada escolha de não revidar, em cada gesto de paciência, em cada momento em que dissemos não ao impulso e sim à consciência. A serenidade não é ausência de dor, mas presença de espírito. É o que resta quando tudo parece perdido e, mesmo assim, decidimos não perder a fé. É o que sustenta quando o mundo cai e, por dentro, algo milagrosamente permanece de pé, inteiro, sereno, eterno. E se esta jornada de reflexão que fizemos juntos ressoou em você, saiba que ela não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou. Este canal é mais do que um lugar para assistir a vídeos. Ele é um ponto de encontro, um refúgio para almas que buscam o mesmo caminho de paz e autoconhecimento. Este espaço é nosso. Por isso, nós te convidamos com o coração aberto a compartilhar sua história e sua reflexão nos comentários. Qual das lições que exploramos hoje mais tocou o seu coração neste momento da sua vida? Houve alguma situação em que a escolha pela calma mudou completamente o resultado? Sua vivência é uma luz preciosa que pode iluminar a senda de quem talvez esteja começando essa caminhada agora.
sentindo-se sozinho na escuridão. Se este nosso encontro trouxe um pouco de bálsamo ao seu coração, deixe o seu gostei como um gesto de gratidão, para que esta mensagem de serenidade possa chegar a mais pessoas. E se você conhece alguém que está atravessando uma tempestade e precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Seja o farol silencioso na vida de alguém hoje. Finalmente, se você sente que encontrou aqui um lugar para nutrir sua alma, inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Não para aumentar um número, mas para fortalecer uma corrente de paz, de troca e de crescimento. Que possamos caminhar juntos, aprendendo e nos apoiando, um passo sereno de cada vez. A paz que cura, que transforma e que liberta esteja sempre com você.